Um ano após a fundação da entidade, 849 trabalhadores estavam inscritos no livro de registro do centro, sendo-lhes entregues os respectivos cartões de identidade, sem os quais não teriam acesso ao mercado de trabalho. Trata-se evidentemente de uma medida que visava eliminar do horizonte da categoria o exercício do closed shop. E aí eu não vou entrar muito no exercício do closed shop, mas basicamente, só para deixar bem claro aqui, seria dentro do sindicato você ter acordos fechados, né? Seja acordos fechados com a categoria ou acordos entre categorias que estão fechados para a gente poder fazer a luta. Então essa aqui era uma medida de minar, né, qualquer movimentação em termos de qualquer empresa, qualquer empregado começar a receber somente às 8 horas. Ou seja, ele teria que trabalhar mais, ele teria que fazer o extra pelo mesmo preço. Eram formas de, com muito pouco recurso, se manter os mesmos benefícios, né? E a questão dos artistas, né? Desculpa. Os operários artistas e os operários comuns é aquilo que eu estava falando no começo, né? Esses operários, quero chamar de operários artistas da construção, era o pessoal que tem a especialização. E os operários comuns seria aquele que fazia o trabalho mais pesado da construção, que é o de carregar, de pegar, de fazer a massa, de pegar o pesado, né? E existia uma diferença entre eles. A maioria e isso é uma das coisas que começa muito daquilo que vai ser considerado como arte, como artista da construção, vai levar para outros tipos de alianças, digamos assim, com certos setores do looping proletariado, né? E não só isso, mas isso aqui também era meio que considerado um certo tipo de looping proletariado, tá? À época. Né? Ou, assim, pelo menos essa é a minha interpretação. Você pode ter uma interpretação diferente também. Deixando claro também que um trabalho mais artístico era menos pesado e normalmente melhor compensado. A criação do cadastro obrigatório foi uma iniciativa pioneira de Roberto Simonsen. No caso do cadastramento exigido pela CCIS, a fonte inspiradora pode ter sido uma prática de seleção e contratação da mão de obra que já vinha sendo experimentada pela Companhia Construtora de Santos, com o auxílio de um membro do poder público, o delegado regional da polícia, Bias Bueno. Era advogado e conselheiro da empresa, cabendo-lhe manter a ordem e proteger a propriedade, além de controlar a seleção dos trabalhadores e arbitrar nos processos de demissão. Caetano, 1994. Essa coincidência de um mesmo ator social trabalhando na empresa e na polícia facilitava o uso de processos forjados na delegacia regional contra operários indesejáveis. Uma das justificativas para a criação do CCIS foi a alegada violência dos grevistas que teria o caráter de assaltos à mão armada contra propriedades. Simons, tipo assim, deixando bem claro que assalto à mão armada está entre aspas, tá? Tudo que eu falei aqui de assalto, de tiroteio, tá tudo entre aspas. Por quê? Porque não tem nenhuma prova que isso aconteceu. Isso aí é a polícia mentindo no seu relatório, muito provavelmente, criando mentiras para poder imputar crimes que muito provavelmente ou não estavam imputados na lei, ou não estavam na lei, ou se estavam na lei, normalmente alguma coisa que era assim, para proteger alguma elite local, elite, enfim, fazer a ordem capitalista, provavelmente não estatal, definitivamente não trabalhista. Então vamos lá. Simonsen refere-se aos fatos ocorridos no dia 3 de outubro nas obras da Avenida Conselheiro... desculpa, eu acho que eu pulei coisa aqui, não? Essa coincidência de um mesmo ator social trabalhando na empresa e na polícia facilitava o uso de processos forjados na delegacia regional contra operários indesejáveis, é o que eu falei, né? E uma das justificativas para a criação do CCI foi a alegada violência dos grevistas, que teria o caráter de assaltos à mão armada contra as propriedades, de roubo, né? Você não trabalhar pro cara, você não ser assalariado, é o mesmo que rouba, é como se fosse ao contrário. Não é ele que rouba o trabalho que você faz, é você que rouba ele do benefício dele, que foi dado, sei lá, por Deus, que sabe lá quem, né? Vamos lá.
Simonsen refere aos fatos ocorridos no dia 3 de outubro nas obras da Avenida Conselheiro Nebias 709, empreitadas pelo engenheiro Maurílio Porto, um dos associados ao CCIS, do qual mais tarde seria diretor. De acordo com o processo crime aberto para apuração dos fatos, os trabalhadores Manuel Perdigão, nome importante do anarquismo brasileiro, conhecido militante anarquista que já havia trabalhado para o Murilo Porto, Abel Moraes e Genaro Barros, pedreiro frentista da companhia construtora, foram acusados de atentar contra as referidas obras e contra 2 operários que não aderiram à greve. Ao delegado e, ao mesmo tempo, advogado da companhia construtora, Bias Bueno, o delegado, as vítimas alegaram que 12 indivíduos invadiram o prédio armados de revólver, jogaram tijolos e pedras no edifício em construção e agrediram os depoentes com uma coronhada de revólver, buscando também atentar contra Murilo Porto, um dos donos, um cara que ia virar o futuro presidente da CCIS, né? Enfim, vamos lá. Este construtor, na condição de primeira testemunha, alegou que os grevistas obrigaram-no a ir à sociedade operária assinar um documento qualquer, não permitindo o trabalho em suas obras enquanto isso não acedesse. Basicamente o cara falou assim: olha, os caras chegaram lá com arma, com tijolo na mão, pô, só uma peãozada me fez assinar um documento que eu fui forçado a assinar para em favor da reivindicação dos sindicatos, né, do movimento anarquista. Anarquista não é brinquedo não, velho. Bem que foi mentira, né? Mas bem que se fosse verdade também, velho, eu ia achar engraçado. Mas vamos lá. Entretanto, perante o juiz, o próprio Murilo Porto afirmou que os réus danificaram em insignificante parte as obras. Ou seja, a gente partiu de, não, os caras danificaram a obra de um jeito, não tem mais como voltar. Aí, na frente do juiz, talvez deu sorte de ter sido o juiz correto, né? O cara talvez fosse mais profissional, digamos assim. Não foi bem assim, foi uma parte insignificante da obra, né? Além de reiterar sua alegação na delegacia de que não sabe se os acusados são operários ou desordeiros e ignora que tenham ferido os carpinteiros, ou seja, os caras que chegaram para bater, na verdade não bateram, né? Os carpinteiros que ele fala são as 2 pessoas que foram agredidas por não querer aderir à greve. As demais testemunhas foram unânimes também em não reconhecer os acusados e nem a gravidade dos ferimentos das vítimas. Por solicitação do advogado dos réus junto ao juiz, foi realizado um novo auto de sanidade. Os peritos responderam que os ferimentos recebidos pelos ofendidos não os inabilitam do serviço ativo por mais de 30 dias a contar da data que os receberam. Por fim, o caso foi levado ao júri e os acusados foram absolvidos por ausência de provas que fossem eles os agressores. Né? Ou seja, ele ia ter que provar e não tinha prova para fazer, e eu acho que ele talvez tivesse medo que chegasse na frente do juiz, alguém desse com os dentes, né? Então, né? Enfim, continuando aqui. Enfim, vamos lá. Os boletins do movimento empregavam uma linguagem agressiva. A Tribuna, 9 e 16 de 6 de 1916. Porém, os grevistas estavam mais empenhados em combater a ação dos furagreves do que em atender contra a propriedade. O processo revela ainda que, na falta de identificação dos agressores, a polícia podia acusar quem quer que fosse através do seu estoque de militantes conhecidos ou fichados. Manuel Perdigão, de novo, que já era nessa época um militante anarquista, com passado de destaque, estava fudido, seu Manuel Perdigão. Todo mundo sabia que ele era anarquista, ninguém ia comprar mais o H dele. Abel Moraes, empregado da companhia construtora, certamente passara pelos processos de contratação de mão de obra empresa sob a responsabilidade do delegado Bias Bueno. Assim, não surpreendente a afirmação de Roberto Simonsen de que o cadastramento foi organizado não sem certas dificuldades devido ao atraso de nossos operários que não compreendiam de pronto a garantia que para os bons elementos representava o registro do centro, este passou a ensaiar outras iniciativas para tentar superar tais, entre aspas, dificuldades.
A política de enfrentamento com os trabalhadores revelava seus limites, e os patrões passavam a acenar com argumentos conciliatórios para que os operários se cadastrassem voluntariamente no centro. Então, basicamente, o que a gente está falando é o seguinte: